Bom Boa evento para noite a vocês. todos e todas, sejam bem-vindas, bem-vindos. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá. Obrigado aí pela presença de todas e de todos. Mais uma vez, estamos aqui em mais uma nova edição de uma nova aula aberta, de uma nova edição do nosso curso de Legislação Edilícia do Rio de Janeiro. Então, agora que já estamos todos aqui, vamos dar início à aula aberta, como aprovar um projeto com assertividade, essa aula aberta vai ser proferida pelos 3 professores que ministram o curso Legislação Rio, que são a Sabrina Bride, Manuel Fiaschi, Luiz Gabriel Denadai. Em seguida aqui eles vão fazer uma breve apresentação de cada um, se apresentarem a vocês e darem o boa noite, as saudações. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e também coordeno alguns cursos de educação continuada na SESEC, na nossa área. E essa reunião ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada depois nas redes sociais. A declaração de participação vai ser postadas aqui quais são as condições para vocês poderem receber as declarações. E, como já dito, esse evento é um oferecimento do curso de Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos, e ao longo da palestra da aula aberta nós vamos estar postando aqui para vocês o link para informações e para vocês poderem, quem se interessar, e serão todas e todos muito bem-vindos, se inscreverem em nosso curso, que está indo, salvo engano aqui, das minhas contas, para a sua 15ª edição. Ele tem acontecido, ocorrido regularmente a cada semestre. Isso nos gratifica muito e é um reconhecimento da qualidade que a gente tem buscado desenvolver e oferecer às nossas turmas. Em relação às perguntas, fiquem à vontade para registrá-las pelo chat, pode ser no geral, direcionadas a mim, e dentro do possível eu vou estar repassando as mesmas durante a palestra, durante a aula aberta, senão no final a gente faz um tempo para respostas, tá? Então, de imediato aqui eu vou passar a palavra para cada um dos professores, se pode ser aqui pela ordem, Sabrina, Manuel e depois o Luiz Gabriel, e na sequência a gente dá início à nossa palestra. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, nomes conhecidos também. Sejam bem-vindos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina Bride. Como o Marcelo falou, sou uma das professoras do curso de Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro e já estou na prefeitura há 17 anos. Trabalho com a parte de licenciamento especial, eu acho que já vai aí para uns 14 anos, uma coisa assim. Então, a gente está sempre procurando atualizar também as informações aqui no curso, ajudando vocês de alguma forma a conseguirem ter maior domínio com relação à legislação e facilitar também, né, essa questão da aprovação dos projetos, tá bom? Espero que essa aula contribua de alguma forma para vocês e uma ótima aula aberta para todos nós. Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuel Fiaschi, eu sou professor da PUC. Estou aí desde a primeira edição do curso, junto com meu amigo e colega Marcelo Bezerra. É um prazer ter aí amigos, colegas de trabalho, clientes, alunos, ex-alunos aqui na sala, né, para a gente poder falar um pouquinho de como aprovar um projeto com assertividade, né? Bem, eu me formei arquiteto, fundei uma empresa de arquitetura, né? A gente trabalha com projetos, aprovações e obras de reformas, né? Ou seja, a gente atua na prática com a legislação, no dia a dia. Todo dia a legislação está presente na nossa vida, né? E a gente está aqui nessa aula aberta justamente para dividir um pouco do conhecimento, discutir um pouquinho sobre o funcionamento da legislação de modo prático, né? De modo objetivo.
tá bem? Então, muito obrigado e boa aula aberta a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Gabriel Denadai, eu sou arquiteto também, trabalho na prefeitura já há mais de 20 anos, 21 esse ano, para ser exato. E já é, acho que a terceira ou quarta edição que eu estou participando, né, Manoel? Já até perdi a conta desse curso. E para mim é uma gratificação grande você ver o mercado, os arquitetos, as pessoas estudando a legislação nova e o modelo novo de aprovação, né, que está em vigor agora, porque isso começou lá para trás, 2017, quando começamos a pensar, mudar a legislação, esse encargo começou caindo igual uma bomba em cima de mim no trabalho. Então, os primeiros passos começaram lá com o pessoal comigo e depois isso cresceu, ficou muito maior e maior do que a gente tinha pensado, mais simples, mas é muito bacana ver o projeto já que já vai fazer quase 10 anos, né, que isso começou, dando fruto e gerando interesse. Então, eu espero poder ajudar vocês a entenderem a lógica da prefeitura agora e se guiar por entre os caminhos da aprovação agora, da responsabilidade maior, né, que o arquiteto agora tem, o profissional responsável pelo projeto PRPA, tem agora no licenciamento, né? É isso. Perfeito, Gabriel, obrigado. Então, vamos dar início à nossa aula, agora de forma definitiva. Sabrina, fica à vontade aí para compartilhar. Você compartilha? Compartilha, só um Tá instantinho. ótimo. Mais uma vez, enquanto a gente está colocando aí na tela, reforçar que as perguntas vocês podem colocar pelo chat, que eu vou estar aqui passando aos palestrantes, tá bom? Dentro da medida do possível, eventualmente, a gente até responde diretamente pelo chat, se for uma pergunta mais simples. Bom, começando a nossa palestra de hoje, a nossa aula aberta, é, quando a gente decidiu colocar esse tema, é justamente por conta da aprovação de um decreto novo que saiu no dia 1º de janeiro, que foi o Decreto Rio 55.622 de 2025, e mais conhecido como Licim 2.0. Para quem já trabalha com a parte de licenciamento, já tinha ouvido falar do Licim, claro, né? Com todos aqueles formulários, e, enfim, havia várias, digamos assim, reclamações, né? Ou é, é, dar-se um pouco, né, a elaboração, a entrega do projeto em função do preenchimento do formulário. Enfim, e ter que repetir toda vez que fosse feito alguma exigência, tinha que juntar tudo de novo. E aí, pensando no intuito também da simplificação, né, nessa linha de simplificação, esse decreto foi elaborado eliminando praticamente o formulário todo, com exceção da parte de declarações. E aí a gente vai pensar alguns artigos que fala esse decreto 55.622, tá? Então, o primeiro é com relação a essas etapas de aprovação. A primeira etapa, claro, para a abertura de um processo, deve ser feito o preenchimento do requerimento online, que quem já está acostumado já sabe como é feito, né, com a apresentação do documento único de licenciamento integrado, que a gente está carinhosamente chamando de DULI, que é justamente essa planta simplificada, juntamente com esse formulário com as declarações pertinentes ao projeto, tá? Então, isso o DULI. E a documentação indicada no próprio requerimento online, como registro de imóveis,
a documentação do PRPA, a documentação do PREL, do requerente, né, do interessado, enfim, toda essa documentação que o próprio requerimento online, na hora de preencher, já vai solicitar para vocês, juntamente com essa nova planta apresentada e a declaração, o formulário de declarações. Já a segunda etapa é justamente a validação por técnico habilitado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, a ISMIDU, do atendimento aos parâmetros projetados e sua compatibilidade com o projeto apresentado. Ou seja, o técnico da prefeitura vai analisar o projeto e a documentação que foi juntada lá no requerimento online. Tá ok? Se estiver tudo certinho, tudo lindo e maravilhoso, como a gente gostaria que fosse, né? E a gente, assim, no curso, a gente tenta passar o máximo de informações para que esse projeto esteja o mais redondo possível. Tem a terceira etapa, que é justamente a emissão da minuta da licença e o documento de arrecadação municipal, que é o DARM, né? O pagamento da licença por técnico habilitado também da SMIDU, quando atendida a legislação. Ok? Então, se tudo estiver perfeito, temos aqui 3 etapas super simples, que é só, em pouco tempo, vocês teriam a licença. Ok? Bom, e aí qual é o prazo, então, dessa aprovação? Dessas 3 etapas, né? As etapas 2 e 3, que são justamente de responsabilidade dos técnicos da prefeitura, eles têm 30 dias úteis, 30 dias corridos a contar do recebimento das informações do requerente. Ou seja, quando lá no sistema da prefeitura é identificado um novo processo, e aí o técnico recebe essa informação e aí começa a analisar, a partir desta data começa a contar, né, entre aspas, não existe aí nenhum controle específico, mas sim uma estimativa de prazo, teria até 30 dias para finalizar a segunda e a terceira etapa até a entrega dessa minuta da licença, tá? Isso no mundo perfeito e ideal, claro que a gente gostaria e deseja, claro que os projetos de vocês estejam 100% ok. Mas, se houver alguma inconformidade com qualquer das informações apresentadas pelo requerente, a contagem do prazo será desconsiderada, reiniciando a partir do momento de recebimento da nova documentação, ok? Até que realmente esteja em conformidade com a legislação. Ou seja, se no primeiro envio de plantas e declarações o profissional técnico da prefeitura elaborar exigências, aí vai começar a contar esse tempo a partir do momento que são cumpridas as exigências, tá? E assim por diante, até que realmente o projeto esteja redondinho para esse licenciamento, ok? Bom, e o que o técnico da prefeitura vai avaliar nesse projeto simplificado? Justamente estes parâmetros urbanísticos que estão aqui listados, tá? São 13 itens. As dimensões do terreno, se estão conferindo com o registro de imóveis, com o PAL, que são fornecidos pelo requerente, pelo PRPA, o alinhamento incidente, Sabrina deu uma travada. se tem investidura. Oi, não sei aonde que parou, tá, Manuel? Aonde que ficou parado? Você falou dimensões do lote, alinhamento incidente, né, investidura. Isso. E, bom, alinhamento incidente, aí teria a possibilidade de ter uma consequência de recuo, investidura, ou até ser o próprio alinhamento existente no local. A cota de soleira,
da edificação, taxa de ocupação, superfície mínima drenante, área total edificável, a ATE, o gabarito, os afastamentos, né? Afastamento frontal, afastamentos laterais e de fundos, prismas, de ventilação e iluminação, limite de profundidade, área coletiva, uso e tipologia, o número de unidades permitidas, porque em alguns lugares da cidade existe um coeficiente de adensamento, e o índice de comércio e serviços, que também em algumas áreas isso é definido, ok? Sabrina? Sabrina, tem Oi? duas perguntas, não sei se é isso que você ia comentar, Manuel. Não, eu ia fazer um comentário sobre esse slide, né? Porque a gente está falando de como aprovar um projeto com assertividade, né? O que é muito bacana de perceber é o seguinte, pessoal: a prefeitura quer assertividade. Por isso que ela fez o Licim 2.0, porque para a prefeitura é maravilhoso poder receber a documentação perfeita e liberar a licença de obra e o DARME. Se chegasse tudo certinho, a prefeitura poderia dar a licença. Então, se a prefeitura faz um decreto nesses termos, mostra que ela quer aprovar rápido. É bom para a cidade aprovar rápido. E nós, desse lado, o que que a gente tem que fazer? Vou dar um exemplo para vocês. Gabarito. Eu preciso saber certinho qual é o gabarito que eu posso projetar naquele terreno. Eu tenho que saber todos esses parâmetros, os 13 parâmetros, eu tenho de saber perfeito. O que que eu vou fazer para saber isso perfeito? Eu vou estudar, né? Eu vou pegar um relatório de informação urbanística, eu vou ler as legislações, eu vou tirar dúvida, eu vou me aprofundar na legislação. Se vocês quiserem e puderem fazer o curso com a gente para aprender os caminhos, né? Então, estudar antes de entrar. É melhor você ficar 1 mês e meio, 2 meses estudando para entrar com o DULI, com o documento certinho, do que você entrar com alguma coisa e ficar voltando exigência, vai e volta, vai e volta. É melhor já entrar com o projeto para tirar nota 10, tá? Mirar no 10. Se a Sabrina ou se outra pessoa da prefeitura encontrarem alguma complexidade, alguma coisa errada, devolve pouca exigência e não muita, tá? Então a assertividade tem que vir também da gente, né? Da gente estudar para poder, por exemplo, determinar, descobrir, né? Entender qual o gabarito permitido para o local, tá? Então é muito importante que o projeto ele entre assertivo, né? Para a gente aprovar com assertividade. Era esse o comentário. Perfeito. Eu vou fazer uma rodadinha aqui de 3 perguntas, Sabrina, e aí a gente dá uma rodada de resposta, depois a gente dá a sequência. Maria Lúcia pergunta: 30 dias para as segunda e terceira etapas de projeto não é da abertura do processo? Ela pergunta. Na verdade, a gente começa a contar a partir da segunda, porque a primeira é a abertura do processo, tá? Então, a gente isso teoricamente, tá? Eu estou falando teoricamente porque tudo pode acontecer quando é um sistema online. Então, a princípio, a gente vai receber logo essa informação que o processo foi aberto e o coordenador ou gerente local vai distribuir esse processo para um técnico. Aí sim, a partir de posse desse processo por um técnico, é que começa a contar os 30 dias. Então, o requerimento online e a entrega para um técnico, isso a gente não contabiliza, mas a princípio é algo rápido, tá? É só a identificação e o envio para o técnico virtualmente. Tá? Tá, Então, vai ser a perfeito. partir da segunda etapa que a gente contabiliza. Tá Tá? ótimo. A segunda pergunta é do Gabriel: os processos existentes que ainda não tiveram licença podem cumprir exigências através do formato Licim 2? Desculpa, repete para mim que eu não peguei o começo? Os processos existentes que ainda não tiveram licença podem cumprir exigência através do formato Licim 2? Sim, podem, tá? Se o profissional preferir
trocar esse formato, pode colocar no formato Licin 2.0. Tá, Tá? O perfeito. que tem acontecido é que quem começa com aquele formato anterior permanece, até para não gerar uma certa confusão em termos de apresentação mesmo. Tá? Então, o que a gente tem observado é que as pessoas ainda não migraram totalmente para o Licin 2.0. Isso vai acontecer nos processos novos, de fato, abertos a partir de 2025. Tá, Tá? perfeito. Vamos para a terceira pergunta, como eu tinha programado. Já tem novas, mas eu vou me restringir a essa terceira, depois a gente volta. A Stephanie coloca o DULI e o prazo de 30 dias também valem para a aprovação dos projetos de habitação social? Sim, sim, é a mesma condição, tá? Tá, perfeito. É Pessoal, vamos. claro. Ah, Fica à vontade, não, Sabri? Fica à vontade, depois de responder, de concluir a resposta, a gente dá sequência. tá Só isso. joia. Não, é claro, é só chamando a atenção que seria no mundo ideal, onde não existem exigências a serem feitas, ok? Então, ou que não haja nenhum órgão a ser consultado antes da licença. Por exemplo, se eu tenho um prédio tombado, obrigatoriamente eu vou precisar do opinamento do órgão de tutela, seja ele o IPHAN, seja ele o INEPAC ou o IRPH. Então, isso é anterior à licença, e isso com certeza vai retardar a licença, ok? Mas, digamos assim, em condições de temperatura é, ideal, seria ótimo que tudo estivesse redondinho para poder dar licença. Quanto mais, digamos assim, é, elementos que vão complicando, né, dando maior complexidade ao projeto, é claro que isso vai tendendo a aumentar esse prazo de entrega da licença, ok? Estender esse prazo para mais tempo. Por exemplo, se eu tenho uma edificação, eu estou construindo na orla, eu preciso eu que eu digo, né, a prefeitura, a Secretaria de Urbanismo precisa da liberação da Subclá, que seria do meio ambiente, para dar continuidade e chegar até a licença, porque ele precisa fazer um projeto de estudo de sombras e ser aprovado lá na Subsecretaria de Meio Ambiente, tá? Então, tem algumas questões que podem retardar esses 30 dias. Quando a gente fala de 30 dias, é quando a gente não tem nenhuma complexidade, o projeto está redondinho e aí tem um prazo máximo de 30 dias. Qualquer outra complexidade vai estender esse prazo, ok? Bom, esses itens que a gente mencionou a respeito desses parâmetros urbanísticos, isso serve para a análise do licenciador, do técnico da prefeitura, tanto na sua análise de projeto para dar a licença, quanto vai ser os itens a serem analisados também no momento do habite. Tá? Então, o habite vai observar justamente a volumetria dessa edificação, assim como o técnico que está licenciando vai observar essa volumetria da edificação. Bom, as demais informações sobre o projeto de construção são de exclusiva responsabilidade do profissional responsável pelo projeto arquitetônico, PRPA, e o profissional responsável pela execução das obras, o PREO, e do requerente do processo de licenciamento, devendo ser objeto de declaração de responsabilidade assinadas por eles. Tá? Então, todo o restante que não for demonstrado nas plantas, por exemplo, o número de vagas, o demonstrativo de vagas,
a parte de uso comum, enfim, as circulações, a quantidade do número de elevadores, tudo isso que é pertinente à legislação que é do interior da edificação, isso não vai ser analisado pelo técnico da prefeitura, mas deverão ser atendidas todas as normas específicas com relação a isso, tá? Bom, aqui são os 3 itens que devem ser juntados até a licença para o projeto completo, digamos assim, que são as plantas, ou uma única planta, dependendo da situação, os termos e declarações que estão no anexo 2, a planta é o nosso anexo 1 desse decreto, e o quadro explicativo de áreas e termo de responsabilidade nos anexos 3 e 4. O anexo 4 é referente a uni e bifamiliares, e o anexo 3 é referente a todas as outras edificações, grupamentos, enfim, tá? E aí, Emanuel, quer falar um pouquinho sobre a planta? Queria sim, Sabrina, queria falar um pouquinho sobre a planta. Uma coisa, se você puder compartilhar, Sabrina, aquela planta, aquele exemplo de planta que a prefeitura disponibilizou no Licim 2.0, seria bom para o pessoal visualizar, porque assim, uma coisa muito boa que a gente, como, né, quem produz projeto, né, ter uma prancha resumo com um quadro de áreas para a gente entender o projeto, né? Repare, essa prancha única, né? Ela tem planta de situação, ela tem planta do pavimento térreo, planta do pavimento tipo, planta da cobertura, planta do telhado, um corte esquemático, tá? E quadro de áreas. E se você reparar, cada plantinha, deixa eu ver se eu consigo desenhar em cima. Cada plantinha dessas. Ah, achei. Tá vendo? Olha. Então aqui, situação, tá aqui. E na planta de situação você tem um quadrinho de áreas, olha, tá? O que é muito bom, porque a gente fazia o desenho e depois tinha que preencher o anexo 1. Digitava errado, caía em exigência, mais 30 dias. Era muito comum, a gente aqui no escritório revisava, etc., mas errar é humano, a gente acabava, pelo fato de estar numa prancha e num anexo 1 que tem que preencher. Aqui não, aqui você está no mesmo desenho, a chance de errar é bem menor. E para o técnico, ele pega uma planta dessa, acredito que facilite demais ele poder entender o projeto, né? Porque, por exemplo, até a descrição dos apartamentos era feita numa tabela. Aqui não, você tem ali, olha, tá vendo aqui, unidades e vagas? Você tem as unidades discriminadas aqui nesse quadrinho padrão com as vagas de carro olha aqui que legal. Deixa eu apagar tudo. Tem um quadro específico para colocar vagas, tá? Então, assim, a dica que a gente dá é realmente a gente se ater aos padrões. Ai, mano, eu queria tanto fazer coloridinho o vidro da varanda. Para quê, pessoal? Deixa no padrão que a prefeitura está acostumada a olhar, entendeu? Cota piso a piso, cota aqui, olha, igual tá cotando a prefeitura, tá vendo? Piso a piso, não coloque espessura de laje, segue o exemplo, tá? O nível, perfil original do terreno, repara, tudo que a prefeitura quer ver tá escrito aqui, tá? Então, por exemplo, olha o perfil natural do terreno aqui, perfil original do terreno, tá aqui. Olha a cota, é piso a piso, não tem espessura de laje. Aqui não tem indicado que é guarda-corpo, nada, não precisa, tá? Então a dica que a gente dá é seguir o padrão, porque a gente quer fazer o super bem feito, né? O arquiteto gosta de fazer um negócio super bem feito. Então, quero complementar aqui, colocar uma árvore, colocar um carro passando na rua, pintar, colocar fachada, vai só atrapalhar a análise do técnico, tá, pessoal? Não é um desenho de apresentação para a gente mostrar que a gente sabe fazer. É um desenho de aprovação assertivo para que a gente aprove o projeto com assertividade. Então, ele tem que ter essas informações básicas para que a prefeitura consiga analisar com agilidade, consiga aprovar o seu projeto, tá? E o que é muito legal
é que além do exemplo em prancha, que está aqui, a gente está vendo, está falando sobre ele, além desse exemplo, no decreto tem um checklist do que tem que ter em cada prancha. Isso eu achei muito legal. Você pega o decreto, está escrito, na planta de situação tem que ter, por exemplo, né? Tá escrito lá, mas assim, ali, tá vendo o decreto? Tá escrito. É muito bacana isso, no anexo, ó. Tem o documento que a gente estava vendo e a gente tem aqui, ó, o que que tem que ter? Quadro de áreas, tem que ter isso. Planta de situação, tem que ter. Dimensão do terreno, alinhamento, indicação do afastamento frontal, se tem recuo em investidura, qual é, indicação dos imóveis confrontantes, projeção das edificações com respectivas cotas. Ou seja, gente, é imprimir, colocar do lado do computador e ir dando checklist. Fiz, terminei o DULI, vou dar entrada, tá? Então, assim, a planta facilitou muito. E o checklist, a gente até tinha um checklist aqui no escritório para fazer projeto de aprovação legal. Agora a gente está revisitando o checklist para ele ficar igual o DULI, entendeu? Ou seja, trabalhar para que seguindo o padrão da prefeitura, assertivo, fazer, mostrar justamente o que precisa ser mostrado, o mínimo que precisa, o mínimo necessário que precisa ser mostrado, que está no decreto. Ficou bem claro isso, tá? Eu acho que o LICIM 2.0 é uma evolução muito sadia do LICIM. Já vou responder a do Wagner, tá, Marcelo? É sim, sim, Wagner, é isso aí, tá? Piso a piso, tá? Piso a teto, tá? Pode ser piso a teto o nome, eu conheço como piso a piso, tá? O pé direito não precisa mostrar no Dule. Perfeito. Manuel, você está me escutando? Sim, Ah, tá. Eu achei que estava no mudo. Essa é outra planta, que é quando se trata de um grupamento. Você quer comentar alguma coisa? quero sim. A planta do grupamento, obrigado aí, Sabrina, por ter me lembrado. Repara, gente, a gente poder aprovar um prédio, aliás, 4 blocos, né, mais uma edícula, mais um castelo d'água, via interna, num desenho único, né? É muito bacana, tá? Esse é o desenho do grupamento. Tem as edificações e os blocos. Tem uma planta de situação que nada mais é do que um trecho do aerofotogramétrico, tá? Que tá ali. Desculpa, esse aqui que você está falando? Aí, ó, tem uma A plantinha de localização. situação que é um trechinho do aerofotogramétrico, que é um documento que a prefeitura conhece para localizar, tá bem recortado, mostra as ruas, mostra o terreno ali, ó, o retângulo, tá? É seguir esse padrão. Ficou a linha mais grossa ali, é evidente que o terreno está ali, e tem um quadrinho de áreas que você vai poder preencher para poder aprovar o seu grupamento, tá? Bloco 1, residencial, salas, lojas, número de pavimentos, tá? Vagas. Evidentemente, né, Sabrina, que aí é o total desses blocos, a gente tem que ter a planta também, uma outra prancha com o projeto mais detalhado, né? Essa é uma prancha de Isso, situação, a gente tem que ter uma prancha que com. seria justamente o desenho anterior. Exato. É claro que esse aqui a gente está tratando de uma única edificação no lote. Mas se eu tenho 4, 5, 10 blocos iguais, eu vou apresentar um único bloco e fazer de acordo com os pavimentos e o corte. Se forem blocos com desenhos, formatos diferentes, a gente vai precisar de plantas diferentes também, identificando as áreas, enfim, cada pavimento e os cortes também com o quadrinho ao lado, ok? E aqui a corte pode ser um corte se ele for totalmente, se ele já for esclarecedor, mas é claro que dependendo do terreno, há necessidade de outros cortes para esclarecer melhor a questão do terreno, se o terreno é acidentado ou não, enfim, em termos de cortes e aterros. Isso vai fazer diferença também de projeto para projeto, tá? E aqui são quadros de áreas, também com essas informações, área do lote, ou seja, o que tinha no formulário
que a gente colocava no formulário, agora está tudo representado na própria prancha. A gente está voltando um pouco ao que era só a aprovação das pranchas, com os quadros de áreas, mas com um desenho simplificado, ok? Colocando no quadro de áreas, basicamente as informações que os técnicos estão analisando com relação a essa volumetria, ok? Quer falar mais alguma coisa, Manuel, sobre as pranchas? Concordo com você, né? E o que eu acho mais importante agora com o Licem 2.0 é essa padronização. Tá bem claro o que a prefeitura quer ver, né? Ficou bem claro. Acho que evoluiu, né? Então, assim, a dica que a gente dá é ler o texto para cumprir aquilo como um checklist, tá? Era esse o comentário que eu queria fazer. Bom, o segundo item, como a gente falou, deixa eu só ver aqui, são os termos e declarações conforme o anexo 2 do decreto. Então, no decreto, a gente tem o nosso anexo 2, que fala justamente dos termos e declarações. Luiz, Gabriel, você quer falar alguma coisa sobre essa parte? Então, eu vou até fazer um passozinho atrás, que você até mencionou do checklist. Vou Sim, contar um pouquinho a lógica que saiu, que veio antes disso, né? Quando a gente começou a pegar a revisão da legislação, só em 2017, 18, era meio que consenso que o urbanismo pedia informação demais do projeto, né? E então a gente ficou pensando em meios de diminuir a exigência. É até engraçado, antes de eu entrar na prefeitura, todo o escritório que eu trabalhei tinha um checklist, que não era uma folhinha, não, eram várias folhinhas, e vinha da STA Arquitetura, era do Mauro Almada. O Manuel vai saber dessa. Eu trabalhei com o Manuel, né, uma época, e o Manuel veio da STA. E aí ele mostrava, olha, tem tudo isso aqui e tal. E todo escritório usava essa listinha do Mauro Almada porque era boa, mas era uma lista gigantesca, era muita coisa que você tinha que fazer, né? Para você verificar no projeto. Ele ia desde a legislação, você viu o gabarito, você viu a implantação, você viu se tem proteção, você viu até os itens de construção, né? Você desenhou ventilação de todos os cômodos, e depois esses termos todos que existem hoje, né? Então, o secretário mudou, na época era o Índio da Costa, e ele falou: vamos simplificar isso, vamos. E qual foi o exemplo que ele trouxe para a gente? Ele trouxe uma pessoa de Belo Horizonte, que se chamava Branca Macaúbas, que foi secretária de urbanismo lá, eu acho, ou de simplificação, de desburocratização, né? Não lembro qual era o nome. E o que ela fez em Belo Horizonte? Ela inventou um sistema onde o arquiteto responsável pela obra não aprovava o projeto. Ele entrava com o plano dele, assinava um termo de responsabilidade e saía com a licença. Ia construir e, na hora do habite, se o que tivesse errado, ele tinha que arrumar. E ela explicou para a gente, ele trouxe ela para a gente, e a gente achou bacana, mas a gente achou um pouco exagerado para o Rio de Janeiro. Afinal, o Rio de Janeiro não é Belo Horizonte. E o carioca não é o mineiro. E então a gente pensou, o que é o mínimo aceitável, tá, de um projeto? O que interessa para a prefeitura e o que não interessa para a prefeitura? A resposta mais rápida é a implantação. É a influência da edificação no entorno, na paisagem, que é o bem mais precioso do Rio, né? Ok, o que está o que tá fora do prédio nos interessa, o que está dentro, não. É responsabilidade do profissional. E isso foi um pouquinho difícil da gente fazer entrar na cabeça das pessoas, porque está todo mundo tão acostumado a ter essa instância revisora, que era a prefeitura,
que a prefeitura acabava fazendo revisão de projeto. Os escritórios grandes não faziam revisão de projeto. Desenhava o projeto, tacavam na prefeitura e caía na mão do pobre do analista da prefeitura um projeto que não foi revisado e ele tinha que marcar todos os erros. Eu peguei um projeto, vou dar um exemplo só, de um prédio, de um arquiteto incrivelmente famoso, um arquiteto estrela, e eu cheguei em 200 exigências de projetos, tá? Eu não cheguei nem a ver documentação. E aí eu fui falar com o gerente, falei, ô gerente, 200 exigências. Ele falou, para e manda trazer outro projeto. Aí eu fiz isso, no dia seguinte estava um arquiteto do escritório dele. Mas olha, como é que eu vou saber o que eu tenho que colocar aí se você não me deu as exigências? Aí eu estou fazendo a revisão para você, paga alguém que entende a legislação, poxa, para fazer a revisão, né? E esse é um caso exagerado, mas isso acontecia em quase todos os escritórios. Você tinha pouquíssimos escritórios que traziam um projeto redondo. Lógico que erro sempre tinha. Era difícil um projeto sem exigência, né, Sabrina? É muito Mas raro. um projeto com poucas exigências é normal, seria viável, né? Mas você tinha os escritórios tacando coisas muito básicas para serem revisadas, né? E isso atrasava o tempo do licenciamento, né? Então, a principal crítica ao urbanismo, né? Agora não é mais urbanismo, né? Desenvolvimento urbano, né? É o tempo. Você leva muito tempo para aprovar o projeto, certo? Mas se o projeto chega ruim, eu perco muito tempo analisando o projeto. Tinha projeto que você perdia mais de um dia analisando, projetos enormes, né? Dou um outro exemplo legal. Uma construtora Dia, foi a primeira a um dia fazer. é até É até pouco, né? seria até pouco, né? Dependendo do projeto, a gente leva 2, 3 dias, às vezes Pois até é. mais, dependendo. Teve uma construtora que apresentou o primeiro projeto que foi feito como é que chama aquele AutoCAD novo? Cara, me fugiu o nome BIM, agora. BIM, BIM. Foi o primeiro projeto em BIM. Não era um prédio pequeno, era um quarteirão inteiro no centro metropolitano. O BIM imprimiu tudo errado, porque quem fez não sabia como ia fazer. Então faltava muita informação na planta. A gente ficou, acho que uns 2 dias revisando esse projeto e o pessoal da construtora passou a noite, literalmente virou a noite no escritório, lá na prefeitura, ressalvando na mão. Eles chegaram à conclusão que era mais rápido desenhar na mão do que refazer no BIM, entendeu? E tudo isso perdia tempo. E esse tempo que a gente perdeu vendo esse projeto, a gente podia ter visto 4, 5, 6 outros projetos. E aí o pessoal sempre reclamava: olha, meu projeto está atrasado, meu projeto está atrasado. Olha, já revisei seu projeto 3 vezes, entendeu? Já escrevi tudo que estava errado 3 vezes. Então, qual era a ideia? Vamos transferir a responsabilidade do projeto, da veracidade das informações, para o arquiteto, para o profissional que está assinando. Olha, mas isso é um absurdo. Não, não é. A comparação que a gente fazia era muito simples. Ó. Um advogado, ele apresenta uma petição no tribunal, alguém revisa? Não, é ele. Se ele fez besteira, ele vai perder a causa. E ele vai ter que se virar com o cliente dele ou com a OAB. Um contador, alguém revisa a contabilidade de uma empresa? Não, ele carimbou e aquilo vale. E se ele fez besteira, ele vai se ver com o cliente, com o conselho de contabilidade, e isso vale para todas as profissões, menos para o arquiteto. O arquiteto tem alguém que revisa. Por quê? Porque o que o arquiteto faz é uma coisa física que fica ali na cidade. Se ele fizer uma coisa errada, vai atrapalhar a cidade para sempre, né? Um prédio é feito para durar 50 anos, 100 anos. Ok, então, olha, a parte que não interessa a gente tira. Qual foi o caminho para essa mudança, né? Foram um caminho duplo. Primeiro, alterar a legislação do Código de Obras, né, e de construção para deixar de exigir algumas coisas. O que está na legislação, o que a legislação exige, né? A legislação da cidade do Rio de Janeiro, em teoria, é o que o analista vai verificar. Como é que a gente pode tirar a exigência da legislação? Muito simples. Você hoje tem as normas de construção. Você tem a norma de desempenho, que vai te dar tamanho de laje, tamanho de isolamento, tamanho de ventilação, vai te dar isso tudo, acabamento, tudo. Você tem as normas de proteção, bombeiro,
você tem as normas de instalações, é tudo muito normatizado. Então, olha só, meu amigo, você vai fazer um projeto, você se responsabiliza que você conhece as normas, que inclusive são federais ou estaduais, né? E você projetou desse jeito. E eu não quero ver o seu interior, eu não quero ver o tamanho da sua janela, eu não quero ver a espessura da sua laje, eu não quero ver a dimensão do seu corredor, se ele atende ou não a fuga de incêndio. Isso quem quer ver é o bombeiro. Leva lá no bombeiro. Entendeu? Se ele te liberar lá, maravilha. Eu não vou assinar junto. E, Eu Gabriel, vou. Diga, isso, Manuel. isso, isso foi um avanço muito grande, né, no Código de Obras, que é a Foi. Lei Complementar 198, Isso. já De 2018. no artigo 2019, né? 2019, janeiro Ela de foi aprovada 2019. em janeiro, né? Depois Exato. da... No artigo 1º, parágrafo 3º, diz isso exatamente isso que o Gabriel está falando. Além do que está no Código de Obras, a gente precisa atender legislação de uso e ocupação do solo, preservação do patrimônio cultural e natural, ABNT, normas técnicas, Ministério do Trabalho, bombeiros e demais outras normas relacionadas ao uso específico da edificação. Ou seja, os profissionais responsáveis e o proprietário precisam atender a tudo, né? E a prefeitura se atém ao que está escrito no Código de Obras, tá? E aí, nesse caminho de simplificação, chega-se ao Licim 2.0, E né? a ideia do Licim, Manuel, era pegar a ideia original, era pegar, por isso que eu falei daquele checklist do Mauro Amada. Era pegar o checklist e eu me lembro de eu levar aquele checklist. Eu falei, olha, por que que não bota isso no computador e o próprio requerente preenche? Entendeu? Ele mesmo vai vendo. Começou com aquele mesmo checklist. Lógico que a gente foi tirando o que a gente não exigia mais e foi diminuindo, né? E depois foi feito o sistema, né? Porque aí já é uma outra a interface, né? Como que o arquiteto vai lidar com a prefeitura, né? Aí já foi bem depois isso, já foi agora em 21, não é? O Licim é de 21, não é? De 2021. Isso. Foi quando ele ficou pronto, já bastante, foi simplificando, enquanto ele ia sendo construído, houve um processo de simplificação, revisão, e chegamos aonde estamos hoje. Qual é a ideia? É ser o mínimo necessário para o requerente colocar todas as informações que o analista vai precisar para fazer a licença. O sistema de licença, eu não sei se hoje ele está melhor do que era antes, mas ele era muito chato, mas incrivelmente chato. Continua igual. Continua igual. Então é uma coisa esquizofrênica de você colocar dado, metragem, tarará, apartamento por apartamento, é uma coisa louca. Então tudo que a gente queria era que a informação tivesse mastigada e a gente tinha que ir na planta e ficar calculando informação que não vinha. Agora já vem tudo. Você, quando apresenta o projeto, você joga todas as informações que a gente quer. É copiar e colar, né? E isso facilita muito e acelera. Ao invés da gente Ajuda perder bastante. meio dia preparando minuta, né? Uhum. É muito mais rápido. Essa é a graça do sistema, né? E aí vem todas essas declarações, aí vem a parte legal, né? Olha, como eu amarro legalmente o requerente a responder pelo projeto dele. Maravilha, esse monte de declaração aí, esse papo de advogado, né? E aonde você se responsabiliza por tudo. Olha, eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha pesquisa e tá tudo certo. E se tiver alguma coisa errada, bom, tem as consequências. Ou eu não vou conseguir o ABITS, eu vou ter que trocar na hora do ABITS. Ah, mas isso vai ter um custo. Problema seu. Você que não fez o seu trabalho, assuma as suas responsabilidades. Então, imagina você fazer. Você licencia um prédio, ninguém viu, o gabarito é 8 andares, você fez 10. Na hora do ABITS, que seria o caso lá de Belo Horizonte. Olha, amigo, você vai ter que tirar 2 andares do seu prédio. Imagina a confusão disso. Por isso aqui no Rio a gente analisa gabarito, né, Sabrina? É, Essa parte ninguém vai errar. Vai ter aí uma revisão. Gabarito, implantação, essa parte a gente quer ver. Quantidade é. de apartamentos, né, índices e tal. E a Aham. lógica é essa. Agora, o interior, vaga, corredor, ventilação, isso é com você.
não tem problema. E Essa aí que é a lógica. você declara justamente todos esses itens, e isso também ajuda até identificar quais são os órgãos que, de fato, haverá necessidade de opinamento, enfim, de análise, né? Por exemplo, é, é uma edificação construída na orla. Então, aí você vai informar. Isso tudo já ajuda também o técnico a saber quais são os órgãos que ele vai ter que exigir e para que fase, se é para licença ou se é para início de obras. Que a gente tem essa diferença, né? A gente pode emitir uma licença em determinadas situações e deixar alguns itens para, alguns órgãos, inclusive, para início de obras, ok? Apesar de você ter a licença, você não pode iniciar de fato a obra. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Gabriel, você quer falar mais alguma coisinha? Não, tá, eu acho que eu contei história demais. Bom, e como eu falei, que só para finalizar essa questão do que apresentar, seria esse último item, o quadro explicativo de áreas, que são as áreas privativas, que não, esse quadro explicativo não é aprovado pela prefeitura, mas ele serve principalmente para a Secretaria de Fazenda. Então, isso é importante ter no processo, e até para a gente verificar de uma certa forma se as áreas, é, a área útil das unidades estão sendo atendidas, mas esse quadro não é aprovado pelo licenciamento, ok? Mas precisa constar do processo. E também foi o que eu falei agora, né? Para início de obras, o início da execução das obras fica condicionado, quando for o caso, à anuência dos órgãos cuja manifestação seja condicionante para tanto. Deixa eu só colocar aqui na tela cheia, que eu acho que fica Eu melhor acho que para o você. Gabriel perguntou isso no chat aqui, se você precisa informar no Licim os números de processos nos outros órgãos. Não, né? Agora, nesse momento, não precisa mais, mas isso vai ficar como uma exigência, digamos assim, que o técnico vai avaliar e colocar no processo, ok? Então, ele vai verificar, não, eu preciso, tem cortes maiores que 3 metros, então eu vou pedir georrio. Eu tenho uma construção, uma TC maior do que 10.000 metros quadrados, então eu vou pedir subclá, enfim. Então, isso vai cair como exigência e, dependendo do que for, a gente pode deixar como restrição para início de obras, ok? Que é, é, essas restrições podem ser cumpridas após a licença ser emitida, mas a obra em si não pode ser iniciada, tá? As licenças nesta condição serão, e está escrito errado ali, mas serão emitidas com prazo máximo de 3 meses, até a apresentação de anuência de todos os órgãos, podendo ser complementadas, ou seja, as licenças podem ser complementadas se for ainda na legislação anterior, quer dizer, anterior ao novo plano diretor, ou revalidadas no caso da aprovação ser já pelo plano diretor, pelo novo plano diretor, a LC 270. E enquanto não houver início de obras, conforme declaração de fase da obra. Ou seja, o que eu quis dizer nesse parágrafo? É que a gente dá a licença inicial por 3 meses para que sejam atendidas as restrições de início de obras. Caso não consigam juntar todos os documentos necessários para o início de obras, essa licença pode ser complementada ou revalidada por mais 3 meses, e assim sucessivamente, tá? Até que todas as restrições de início de obras sejam cumpridas, e aí sim
possa haver o início de obras, ok? E, por fim, uma das restrições do início de obras é justamente essa declaração de compatibilidade, que deve ser assinada pelo PRPA, pelo PREL e pelo requerente, informando que as liberações de tais órgãos, né, pertinentes àquele processo, estão de acordo com o projeto que foi aprovado pelo urbanismo. Tá? Então, ou seja, o mesmo projeto que foi apresentado na Rio Águas, o mesmo projeto que foi aprovado lá na GeoRio, na Sete Rio, enfim, é o mesmo projeto que foi licenciado lá pelo urbanismo. Tá? Então, essa declaração de compatibilidade, ela fecha, digamos assim, essas restrições para início de obras para que, de fato, a obra se inicie, ok? Bom, a gente falou um pouquinho sobre esse decreto, né, novo do Licim 2.0. Não sei se ficou alguma dúvida, se os meus colegas querem falar alguma coisa. Sabrina, eu Oi. vou colocar aqui duas perguntas que foram, porque tem algumas que o Manuel adiantou aqui a resposta. Aí eu vou voltar aqui a duas perguntas, uma até que era a quarta, naquela hora que a gente respondeu a três, e eu posso fazer aqui as perguntas? Pode. Tá, a Bianca, ela pergunta, Sabrina, boa noite. No caso de mudança de uso de salas comerciais para residencial misto no centro da cidade, deve, deve ter algum passo diferente, uma consulta prévia e uma explicação em memorial, por exemplo? Qual a lei para este caso? A gente ainda não tem um formato definido para transformação de uso puro e simples, tá? Isso deve sair, porque, na verdade, se não tem acréscimo de área, não tem decréscimo, não tem nem o que apresentar de fato, né? Seria uma Simples, né? declaração informando essa transformação de uso. Isso já está em estudo, tá? Então, quando a gente trata com relação a essa transformação de uso puro e simples, a gente vai utilizar ainda aquele decreto antigo que fala justamente de edificação existente, tá? Perfeito. O Eric comenta aqui, um exemplo é o Menezes Cortes no centro. Ele está comentando. Oi? Ele, não, espera lá que eu perdi aqui. O Eric, ele comentou a questão do que você estava falando agora sobre o Menezes Cortes, Sim. né? É, deixa eu dar sequência aqui, eu vou à segunda pergunta que estava aqui separada, da Stephanie. Sabrina, os cartórios têm exigido para incorporação o quadro de áreas privativas aprovados pela prefeitura. Como fazer para esses casos? Ela pergunta. Aprovado, a prefeitura não vai aprovar. Ela vai juntar esse quadro de áreas privativas no processo Ponto Rio e fornecer o número do documento, ou seja, informar para o requerente que esse quadro foi juntado pelo requerente e está no processo Ponto Rio, mas ele não é aprovado pela prefeitura, tá? Então, é, quando o cartório está pedindo uma coisa que, na verdade, a gente não faz, tá? Então, mas pode fornecer dentro do formato do processo Ponto Rio, o número do documento e que ele foi juntado no processo, ok? Perfeito. A Maria Lúcia fez aqui uma pergunta que é só para transformação de uso apenas, só se, deixa eu refazer aqui, só para transformação de uso apenas, só a situação não? É, na verdade, depende dessa transformação de uso, tá? Se por exemplo, você tem uma unidade comercial, e hoje em dia isso pode acontecer principalmente na área central, a gente tem lá um prédio comercial e uma unidade, por exemplo, resolve
fazer uma transformação de uso para o residencial. Nestes casos, né, a gente não tem planta para pedir, certo? Então, isso é que está sendo avaliado pela prefeitura, como o requerente vai solicitar isso. Mas tem transformações de uso, como alguém mencionou, por exemplo, vamos supor, um edifício garagem. Você está transformando um prédio de edifício garagem num residencial. Aí sim você tem que apresentar a planta, indicando quais são os pavimentos que você está colocando como residencial. Apesar de não ter acréscimos, decréscimos, você está gerando unidades. É diferente de quando você tem aquela unidade pura e simples ou uma casa que era uma unifamiliar e você transforma sem acréscimos e decréscimos, você transforma em uma creche, por exemplo. Então, esse tipo de processos só de transformação de uso puro e simples que a gente está pensando em alguma possibilidade sem plantas, ok? Mas outras transformações de uso, é claro que a gente vai precisar, porque a gente vai estar gerando novas unidades, como o caso, por exemplo, de uma edificação de uso exclusivo, é, é, que é existente, mas na verdade você está modificando internamente, criando pavimentos residenciais, por exemplo. Antes era um PUC, aí virou residência. Então, ou uma garagem que você instala unidades novas residenciais. Então, isso sim, nesses casos, esse tipo de transformação de uso você precisa apresentar as plantas nesse formato LICIN 2.0 e vai indicar isso no seu título, em termos no corte, quantas unidades você está projetando, no quadro de áreas, se você está fazendo algum acréscimo ou decréscimo dessa edificação existente. Ok? Então, nesses casos, é claro que a gente vai precisar das plantas para a gente poder analisar, tá? Mesmo se você juntar, por exemplo, dois apartamentos em um, né, duas salas comerciais junto num apartamento residencial, aí você vai ter que apresentar planta, né? Porque no Sim, quadro de sim, áreas, nesses casos. Quando eu é, falei que está se pensando numa outra possibilidade sem planta, são nesses casos assim muito simples, né? Que você tem ah, uma unidade que você vai transformar para outro uso só, sim, puro e simples. E talvez isso não haja nem a necessidade de uma planta, mas sim de algumas informações necessárias, pertinentes para a gente dar a licença. Mas isso ainda está em elaboração. Perfeito. Sabrina, deixa eu só achar aqui, a Marciara, ela pergunta, para acréscimo de área de uma única unidade, criar uma cobertura, eu preciso apresentar o multifamiliar inteiro? Como retratar isso no quadro de áreas? Eu imagino que isso seja até da contrapartida, né? Que seja necessário uma contrapartida, só lembrando que a mais-valerá, né? Ou seja, projetos de licenciamento, a mais-valerá não está aberta no momento, apenas para mais-valia, ok? Ainda está valendo a 274 para legalização de obras já executadas, tá? Mas em breve sairá uma nova contrapartida que poderá, então, abrir processos novos de licenciamento. O Manuel está aí tá mas, com a ô, minuta aí. Sabrina, Estou eu estudando acho que, já. por exemplo, no centro, no Reviver Centro, você pode fazer cobertura agora. Você pode fazer até sem mais-valia, né? Em alguns casos. Aí, nesse caso, Na verdade, é pela só cobertura que a gente chama cobertura reviver. isso. Tá? A cobertura da cobertura, que seria a, a mais valerá, digamos assim, da 274, Essa aí não está mais não tá em vigor no momento, tá? Ou a ampliação da cobertura reviver,
entendeu? Aqueles 3 metros do afastamento frontal não pode ser feito neste momento, ok? Então, é só a cobertura permitida pelo Reviver. Aí pode pela 274, tá? É, E- mas, mas E aí vai Pela, apresentar a pela, planta, né? Não precisa o pelo, prédio inteiro, mas acho que vai ter que apresentar a planta sim, do. aí, no caso de unidades, né, acréscimos em unidades que já tem a BITS, aí você apresenta só a unidade, tá? Não há necessidade de apresentar o projeto completo da edificação, porque essa edificação já teve a BITS. Então, se o acréscimo é só da unidade, é só da unidade, tá? Perfeito. Sabrina, só para voltar à Bianca, da pergunta das salas comerciais residencial misto, qual lei para esse caso? Ela agradeceu pela resposta, mas ela só perguntou qual é o número da lei vigente que você falou. Ela pediu só para confirmar o número da lei. Eu vou procurar aqui um instantinho, porque eu esqueci o número dela. Se os demais puderem falar, eu vou procurando aqui no Busca Fácil, tá? Tá. Eu vou passar, então, uma nova pergunta aqui do Guilherme Viana. A outorga de cobertura Reviver Centro, utiliza-se mesmo o método do cálculo da LC 274, pode ser parcelado até o habite ou para licença de obra é exigido que esteja 100% quitado. Eu não sei se é muito específica, fiquem à vontade se a gente deixa para responder. Enfim, é Método de isso. cálculo, acho que não, porque tem um procedimento lá na lei do Reviver, né? Ele não vai ser calculado como piso existente, AD, aquelas coisas, porque a legislação já dá para ele, né? E que mais? Agora, a questão de parcelamento eu não sei, de verdade. Tá. Sabrina, a gente aguarda, então. Você conseguiu Já verificar a lei? consegui, já. É a Tá. resolução SMIDES número 27 de 2021, tá? Ele fala Tá. de edificações existentes. Deixa eu voltar aqui. Ele fala de edificações existentes, de transformação de uso, inclusive, e aí com aumento de unidades, diminuição de unidades, número de vagas, diminuição de vagas, ATE, mas ele é bem simplificado, tá? É justamente Perfeito. para facilitar. E aí tem que apresentar a plantinha, ok? Aham. A planta bem Tá simples. ótimo. Pessoal, a gente já está aqui num certo momento assim, partindo para a nossa conclusão. É, eu acabei de postar ali no chat só para falar um pouquinho do curso, tá, rapidamente, depois eu vou passar para cada um dos professores, dos palestrantes aqui darem uma palavra final, uma considerações finais, que eu acho que no pacote do que foi falado e também das perguntas a gente consegue fazer um panorama e é interessante para a gente fazer esse fechamento. Mas eu queria falar um pouquinho, nós estamos aqui partindo para a 15ª edição do nosso curso, acabei de postar aqui informações, elas estão disponíveis nesse link que eu coloquei para vocês aqui no chat. Tá? A gente está partindo para a 15ª edição, é um curso, ele é online, síncrono, né? Ele acontece às segundas-feiras, tá? De 7 às 10 da noite. Então, é uma noite, são 10 segundas-feiras dedicadas ao ensino, quer dizer, essa equipe aqui ela se reveza de acordo com os assuntos, de acordo com as dinâmicas. É um curso que tem a parte, vamos dizer assim, de leitura por parte dos inscritos, quer dizer, das turmas, quer dizer, a gente tem enviado sempre antes das aulas o material, muitas vezes para uma pré-leitura, e tem diversos que acabam imprimindo o material para acompanhar a aula, tá? E irem anotando, e até às vezes já com uma pré-leitura. Tem aulas também específicas em que são desenvolvidos alguns exemplos, a aplicação da lei em alguns locais chaves, em função de que isso permite a vocês, quer dizer, o Manuel em particular, ele participa dessas aulas, porque são aulas bem instrutivas e bem elucidativas, porque ele
parte do panorama na soma da participação junto à Sabrina e o Gabriel de olhar pelo lado, digamos, de cá do balcão, de como a gente reage à legislação. Quer dizer, eu digo como a gente, que eu também sou arquiteto e estamos aqui na área acadêmica barra de produção de projetos, de elaboração de projetos. Então, são aulas com diversidade obviamente, de metodologias para exatamente permitir tanto o lado da explanação, da apresentação da legislação de forma detalhada, como também de exercícios que são praticados e, obviamente, também de retirada de dúvidas que sempre surgem, e é para isso que nós precisamos de 10 aulas de 3 horas, que totalizam as 30 horas do curso. Aí a gente tem tido ótimos retornos, obviamente também muitas vezes novas sugestões. O curso é online, tá? Isso é uma prática, enfim, que tem sido muito bem recebida, quer dizer, gera menos deslocamentos, enfim, começa às 7, onde vocês estejam, e acaba às 10, onde vocês estejam, às vezes passa um pouquinho em função da dinâmica, mas é isso. Então, abrir, colocar o convite aí a todas e todos, quer dizer, agradecer aí pela presença, e vou passar aqui, então, para cada um de vocês darem as considerações finais e a gente fechar mais uma edição aí, mais uma aula aberta de uma nova edição do nosso curso. Posso começar? Pode. Olha, pessoal, eu queria convidar vocês, assim, com bastante ênfase, a fazer o curso, tá? É um curso bastante diferenciado, é um curso que tem a presença da academia, né? A gente tem a PUC-Rio aqui, presença de pessoas que ajudaram a criar as leis, que ajudaram a pensar as leis. A gente tem a presença de pessoas que aplicam a lei, que conhecem a lei na sua aplicação prática, e a gente tem pessoas que atuam na iniciativa privada, criando projetos, todo mundo junto num curso, né, com as facilidades todas que o Marcelo falou, com as vantagens todas que o Marcelo falou, tudo isso concentrado num curso de 10 aulas, né? Ou seja, é muito interessante participar do curso. A gente realmente entrega conteúdo, é muito conteúdo, o conteúdo foi feito com carinho aqui por nós, né? E a gente realmente entrega para vocês um conteúdo valioso para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. E aí, de modo geral, né, pessoal, hoje em dia aprendizado contínuo. A gente tem sempre de estar se atualizando, as leis vão mudando, o enfoque vai mudando, o conhecimento vai mudando, a gente tem que sempre estar se movimentando, sempre estudando, né? A Sabrina citou uma lei, eu já imprimi, estou com a lei aqui para estudar, a lei nova. Enfim, sai um livro novo sobre o assunto, a gente está estudando, tem um novo debate na prefeitura, a gente está acompanhando, enfim aprendizado contínuo, e esse curso é uma boa escolha para vocês. Espero poder contar com vocês aqui nessa próxima edição, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença até agora. Só o fato de vocês estarem aqui já é um sinal de que vocês estão nesse processo aí de aprendizado contínuo e interesse em se desenvolver. Então, já de cara, já parabenizo a todos. Eu também quero agradecer a presença de vocês hoje. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais, né, com essa etapa, né, do projeto, porque que é muito importante, que é a parte do licenciamento, porque sem ele vocês não conseguem construir, né? Então, lembrar uma coisa que o Manuel falou, que o técnico da prefeitura, o licenciador, ele não é um corretor de projetos, tá? Porque isso acontecia muito claro quando os projetos eram completos, que a gente até falava, né, que a gente ficava catando cabelo em ovo, porque tinham todos os detalhes que a gente tinha que observar, a largura da circulação, pé direito mínimo e tal. Então, eram muitas informações que a gente tinha que observar.
Mas ainda hoje, apesar da simplificação, a gente muitas vezes também se vê na posição de corretor de projetos. Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem da legislação e apresentar o projeto mais limpo possível, e ser o mais claro, com relação ao que vocês estão, eh, querendo no projeto, é melhor o entendimento. Quando eu falo isso, por exemplo, hoje a gente tem diversas ferramentas, como a operação interligada do Reviver, a gente tem, quando tem contrapartida, indicar a contrapartida certinha, a gente tem operações urbanas consorciadas, tem tantas ferramentas hoje em dia, além da legislação básica, que quanto mais claros vocês forem, melhor o entendimento do técnico, e menos exigências a gente faz, né? Menos exigências porque, a princípio, vocês estão atendendo a legislação. Quanto mais dúvidas a gente tem, mais exigências a gente vai fazer, né? Ou se a gente observar que não está atendendo a legislação, ou que o profissional está querendo botar uma casca de banana para o técnico, para deixar passar alguma coisa. Isso é péssimo, porque aquele profissional já fica marcado. E esse aqui é um que eu vou ter que olhar com lupa, porque eu sei que ele, de vez em quando, bota uma casca de banana para gente. Então, quanto mais redondo, mais claro for o projeto, melhor, tá? Isso para ambas as partes, né? Então, esse é o conselho que eu tenho agora no final e espero vê-los em outras oportunidades também, tá bom? Uma boa noite para todos. É isso, pessoal. Só complementando a Sabrina, às vezes a gente mexe no projeto e ele está com algum entendimento que o arquiteto teve, que às vezes a gente vê uma saída onde ele paga menos outorga, ele paga menos mais-valia, porque ele está contando uma área que não deveria. Então, se o projeto está bem explicado, a gente consegue entender o raciocínio do profissional, a gente acaba ajudando. É muito comum a gente falar, olha, não conta isso, conta aquilo, você vai pagar tanto a menos de mais-valia. É viável, mas o projeto tem que estar claro, né? Então, fazendo meus comentários finais, agradecendo todos vocês que vieram e fazendo propaganda do curso. O curso é muito direto, o curso é bem mãos à obra. A gente vai explicar a legislação tintim por tintim, a gente vai explicar o processo de aplicação dessa legislação no projeto, um passo a passo bem interessante, bem mãos à obra. A gente vai fazer um projeto, o Manuel que lidera esse anteprojeto, né, que a gente faz, a gente cria um projeto com base na legislação, num terreno que a gente escolhe, e a gente faz cálculo de outorga, faz cálculo de CEPAC, é bem mãos à massa mesmo, né? E, e eu acho que vocês vão gostar muito. É um, uma abertura muito grande para esse mundo da legislação, facilita muito, desmistifica os problemas da legislação. Espero ver vocês no curso aí para frente, tá ok? Obrigado, pessoal. Agradecendo aí mais uma vez a todas e todos, parabenizando aí Sabrina, Manuel e Gabriel pela aula aberta. Fechamos, então, concluímos mais uma edição e esperamos revê-los em breve. Revê-las e revê-los. Obrigado, Vitória. Obrigado, Marcelo, Eric. Enfim, pelas perguntas também de todas e todos. Boa noite a vocês. Excelente semana. Até breve. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente.